carne pecaminosa, sujeito aos pensamentos de iniquidade, transgressão. E o que é o pecado? O que é transgressão? Transgressão é quando uma pessoa passa de um limite. E o que é o limite? O limite é a regra. Quando a pessoa transgride, ela vai além do que é permitido. E só o que era permitido, aleluia, era obedecer os mandamentos do Senhor. E eles transgridem esse mandamento. Desobedece, come do fruto, conhece o bem e o mal, reconhece que estão nus, sentem vergonha de si mesmo, se esconde de Deus. Mas quem pode se esconder do Senhor? Ninguém. Daí nasce Abel. Caim oferece a Deus uma oferta, porém foi de qualquer maneira, porque a condição que o ser humano tem que estar para ofertar algo ao Senhor não é a condição da oferta, mas é a condição do ofertante. É o ofertante que tem que estar no prumo, que tem que estar na qualidade, que tem que estar com as suas intenções, aleluia, bem alinhada, bem aprumada com o querer do Senhor Deus. Caim vai de qualquer maneira, Abel vai do seu coração limpo, inclinado para Deus. Deus recebe Abel e rejeita Caim. O ódio toma conta de Caim, a inveja, o ciúme, e Caim mata Abel. O primeiro homicídio. E maldita foi a terra por causa de Caim. Nisso, aleluia, Caim, ele recebe uma marca de Deus, porque ele clama ao Senhor. O Senhor dá um castigo para Caim. Caim, ele se tornou um homem errante, fugitivo da face de Deus. Mas quando fala fugitivo, significa que ele está separado de Deus, porque ninguém pode fugir do Senhor Deus. Ele se torna alguém separado da face do Senhor. Anda errante. Ele vai para a cidade de Nod. Lá ele conhece sua mulher. Mas como assim, irmão? Ele conhece sua mulher. Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel. Depois tiveram filhas também. E foram crescendo. A Bíblia não relata quanto tempo foi isso. A Bíblia vai dizer que depois Eva, ela alcança mais um varão do Senhor, chamado Sete. Mas antes de ela ter Sete, ela tem filhas. Mas a Bíblia só menciona os personagens, aleluia, mais relevantes. Não menciona as filhas. Então por isso pessoas ficam com um ponto de interrogação, não sabendo como, que mulher é essa que Caim teve. Mas Caim teve uma mulher, que foi sua própria irmã. Dali vai se estendendo, ele edifica uma cidade para ele. Aleluia, Deus. Caim não faz questão de procurar Deus. Caim não faz questão, aleluia, de se aproximar de Deus. Caim faz questão de edificar uma cidade para ele. As pessoas de hoje em dia estão assim, com vidas separadas de Deus. Elas procuram fazer para elas cidades. Elas procuram o seu bem-estar. Elas procuram edificar coisas para si, para se engrandecer, para se sentirem bem. Mas como vai se sentir bem estando separado de Deus? Aleluia. A raça humana, ela fica totalmente corrompida. Deus, aleluia, Ele é destruir a face da terra. Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Mas Ele vê Noé, um homem justo, e Ele procura poupar Noé e a sua família, e manda Noé construir uma arca. E Noé constrói uma arca. Entra, aleluia, na arca com a sua família. Deus envia o dilúvio, e toda espécie de vida é exterminada, menos de Noé e a sua família, e os animais que entraram com eles na arca. Daí a vida recomeça. Porém o pecado novamente se recomeça. Deus chama Abraão. De Abraão sucede Isaac, depois Jacó. Depois os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos, aleluia. E daí nasce José. Depois Benjamim. E Deus escolhe a José, aleluia,
para ser governador do Egito, para salvar uma grande população. E em todo esse tempo, a raça humana vai sempre se corrompendo. Deus procura uma aproximação do ser humano, mas o ser humano sempre esteve mais próximo do pecado do que de Deus. Então Deus começa a levantar profetas. Deus levanta, aleluia, Samuel. Deus levanta Isaías. Deus levanta Elias, Eliseu. Deus levanta, aleluia, Jeremias. Deus levanta Jonas. Deus levanta muitos e muitos profetas para exortar o ser humano para ter uma vida próxima do Senhor Jesus. Deus levanta sacerdotes. Deus sempre deu ao homem oportunidades. E o homem sempre rejeitou. Alguns se salvam, mas a maioria se perde, porque não entende qual é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus não está oculta. Na verdade, a vontade de Deus é até algo simples de se entender. Deus, Ele quer o homem próximo a Ele. Mas para estar próximo de Deus é necessário ser como Ele, separado do pecado. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas querem saciar a própria vontade, o próprio desejo. Por isso fica difícil, fica complicado, quase impossível de se aproximar do Senhor. Porque para se aproximar do Senhor não pode de qualquer maneira. Tem que ter renúncia. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, vendo que não havia jeito para a raça humana, conjecturando, Ele fala: Pai, eu tenho que descer. Não adianta levantar profetas. A raça humana sempre fica corrompida. Dão ouvidos aos profetas que nós levantamos, mas depois se corrompe, se esquece, olham para trás. Meu irmão colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Não pode. Glória a Deus. Não pode recuar, não pode retroceder. Não adianta, aleluia. Nadar, em meio a ondas fortes, a ventos fortes, tempestade, chegar na praia e morrer. Se for para fazer isso, é melhor morrer afogado logo. Uma morte rápida. Agora, se sacrificar, se esforçar, para depois ser tudo em vão, do que adianta? Então Jesus, Ele decide descer. Ele se humilha, Ele se esvazia da sua glória, do seu poder, de divino Deus. Aleluia. Mas como Ele é o próprio poder, não tinha como Ele estar aqui nessa terra esgotado de poder. Jesus não tinha poder. Jesus é o próprio poder. Jesus é o próprio amor. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quando alguma coisa está quente e se esfria, significa que a sua temperatura, a sua caloria, o seu fervor se acabou. Como que o amor de Jesus pode se acabar, Ele mesmo sendo o amor? Como que o poder do Senhor Jesus poderia se esgotar, não havendo nele mais poder, se Ele é o próprio poder? Quando Ele toma, aleluia, a forma de servo, e Ele veio à terra para servir, quando Jesus toma a forma de carne, de homem, aleluia, Ele ainda teve poder. Aleluia. O poder dele permaneceu nele. Ele permaneceu poderoso. Apóstolo Paulo, ele fala nessa carta aos Filipenses que ele prossegue para o alvo. Ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E disse que ele prosseguia para o alvo, porque ele imitava a Cristo. Cristo sempre prosseguiu para o alvo. O alvo de Jesus
sempre foi morrer naquela cruz. Aleluia. Por mim e por você. Ele foi caluniado, profanado, blasfemado, cuspiram, foi esbofeteado, sofreu açoites, sofreu dores, angústias, aflições, subiu a Getsemane para orar, e o teu suor foi sangue de tanta aflição. E mesmo sendo Deus, chegou para os teus discípulos mais íntimos e falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas mesmo estando com a sua alma profundamente triste até a morte, ele permaneceu. Glória a Deus. Prosseguiu avante para o alvo. Porque uma missão é uma missão. E a única coisa que importava para o médico era cumpri-la. Não importava o que ele ia passar. Glória a Deus. Jesus desceu nessa terra para ser para mim e para você um grande exemplo a se seguir. Jesus levantou, aleluia, Davi como rei, homem segundo o seu coração, e Davi falhou para Deus. Também havia outros. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Está doendo? Continua. Está ferido? Continua. O desânimo bateu? Continua. Está aflito, angustiado? Está sem força? Está sem ânimo? Está sem coragem? Continua. A vitória está no caminhar. Eu creio. Jesus foi vitorioso. Jesus venceu a morte porque ele permaneceu. Aleluia. A persistência é o caminho do êxito. Continua fazendo o que você já está fazendo. Não se esqueça de Gideão. Parecia estar tudo perdido. Os midianitas, eles entravam no arraial, aleluia, e acabavam com tudo, como pragas, como gafanhotos, destruindo tudo. Gideão pegou o que tinha, ficou ali na dificuldade, mas não parou, permaneceu. Aí Jesus, ele aparece e fala: varão valoroso. Quando fala varão valoroso, fala homem corajoso. A coragem, irmão, é uma grande virtude. A pessoa ter coragem não é só ela bater de frente com um problema maior do que ela, não. A pessoa ter coragem é ela continuar mesmo sem força. Porque a pessoa que entra para uma luta sem condição de lutar, mas mesmo assim ela entra para a luta, ela tem muita coragem. Deus se alegra, Deus se agrada. Não se esqueça que a palavra do Senhor diz: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Aleluia. Porque na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Glória a Jesus. O melhor momento, a maior oportunidade de Deus se revelar, de Deus manifestar a sua glória, é no nosso momento de fraqueza. É onde Ele mais se revela. A viúva, aleluia, a viúva que Eliseu multiplicou o azeite, ela já estava nas últimas. Deus enviou Eliseu e multiplicou o azeite na vida dela. Glória a Deus. Jesus, ele faz assim, irmão. Ele não chega atrasado.
Aleluia. Jesus, Ele permite nós sofrermos um pouquinho para nós termos testemunho a contar. Ele permite nós sofrermos um pouquinho Aleluia. para ver onde está a nossa fé. Aleluia. Glória a Gostaria de Deus. ouvir os pequenos adoradores.